Oi, tudo bem? Eu sou Reginaldo Antunes. Bem, eu sou sócio da Laudo Consult Avaliações, é uma empresa que faz avaliação de bens. Nós somos 4 sócios, cada um dentro da sua especialidade, e nós fazemos avaliação de imóveis, máquinas e equipamentos e também aeronaves. Mas, claro, o forte nosso, o maior volume de trabalho nosso hoje é fazer avaliação de imóveis. E além de sócio da Laudo Consult Avaliações, eu também sou o idealizador, o instrutor do curso de avaliação de imóveis e como montar o negócio. E claro, também sou o proprietário desse canal que você está assistindo agora, que também se chama Curso de Avaliação de Imóveis e Como Montar o Negócio. É um nome grande, pomposo, mas o próprio nome diz a que viemos, não é isso? Olha, nesse canal, o meu objetivo aqui é passar para você filmes aí que vão entre 5 e 10 minutos para a gente discutir, colocar, ensinar a avaliação de imóveis. Então, pode ser que algum dos nossos filmes fique um pouco maior que 10 minutos, pode ser que um fique um pouco menor que 5 minutos, mas a ideia é passar para você dicas, ideias, para que você aprenda, que você entenda cada vez mais a respeito de avaliação de imóveis. Bem, a avaliação de imóveis é uma atividade relativamente recente. Eu falo que ela é recente porque a norma técnica da ABNT, a NBR 14653, que regulamenta a atividade de avaliação de bens e também, claro, a avaliação de imóveis, ela foi implementada em 1998, em substituição a uma antiga NBR, a 5676, que não existe mais. Então, preste atenção nesse número, NBR 14653, é a norma técnica que rege a atividade. Eu falo também que a ciência, a atividade de avaliação de imóveis, ela é recente, porque ela não é ensinada e às vezes nem mesmo citada nos cursos de graduação do mercado. Então, cursos de engenharia, arquitetura, administração, direito, economia, contabilidade, ela mal é citada, mas com certeza não é ensinada. A necessidade de se avaliar imóveis ela é antiga, claro, mas sem um documento que normatizasse, igualasse, que equalizasse todas as avaliações, e no caso nosso específico, a avaliação de imóveis que eram feitas nesse momento. Então, a partir de 1998, com o advento da NBR 14653, cada vez mais as áreas que eram clientes de avaliação de imóveis, que até o momento não utilizavam esse documento, esse procedimento, passaram a utilizá-lo cada vez mais. E quais são os clientes? Quais são os mercados de uma avaliação de imóvel? Qual é o mercado a ser atacado pelo perito avaliador de imóveis? As finalidades são as mais distintas. Então, um exemplo, pessoas físicas. Um laudo simples para determinação do justo valor de mercado de um imóvel. Uma pessoa pode estar querendo vender a sua casa, o seu apartamento, o seu lote, contrata o perito avaliador para verificar, para determinar o justo valor de mercado daquele imóvel. Da mesma forma, as empresas. Hoje, algumas empresas, se não várias empresas, investem em imóveis e, claro, nenhuma empresa média ou grande, ou mesmo pequena, ela compra ou vende um imóvel sem antes mandar fazer uma avaliação. Os bancos também são grandes clientes dos peritos avaliadores. Quando um banco hoje ele financia um imóvel, um crédito imobiliário, antes de financiar, uma das primeiras etapas é avaliar aquele imóvel para saber o real valor de mercado dele. Afinal de contas, esse imóvel fica penhorado no banco até que o financiamento seja pago. Então o banco precisa saber se aquele imóvel penhorado que foi financiado realmente tem o valor de mercado que foi declarado. Também os bancos que emprestam dinheiro, os bancos que financiam as grandes empresas e que recebem imóveis como garantia. Esses bancos também mandam fazer a avaliação de imóvel para saber se aquela garantia real, ela realmente é compatível com o valor declarado. Justiça. A justiça, os juízes, os advogados são grandes clientes do perito avaliador de imóveis. Existem vários tipos de ação hoje na justiça que demandam que seja feita uma avaliação de imóvel.
Um exemplo, a separação, uma separação amigável ou litigiosa feita na justiça. É necessário que se determine o valor de mercado de um imóvel do casal, sendo que ele vai ser dividido ali entre as duas partes. No inventário de família, numa sucessão, é necessário determinar o valor de mercado daquele imóvel, daqueles imóveis que fazem parte do patrimônio, para a divisão justa entre os herdeiros. Além disso, existem diversas outras ações. Ações de desapropriação, quando se vai executar uma obra num determinado local ou ampliar um equipamento público, então se desapropria o imóvel, o poder público ele indeniza, ele paga o proprietário por aquela indenização. O proprietário pode não concordar e levar esse caso para a justiça. O perito avaliador ele é convocado, ele é nomeado pelo juiz para determinar o justo valor de mercado daquele imóvel. Então, na justiça são várias, diversas os tipos de ações, de processos que demandam a convocação, a nomeação de um perito avaliador. Bem, falando de desapropriações, os órgãos do governo também são clientes, são do perito avaliador. Então, toda grande obra, como eu falei com você agora, que demanda que se desaproprie um imóvel, um terreno, para se colocar ali uma estrada, ampliação de uma via, um viaduto, um equipamento público, é necessário fazer a avaliação de imóvel para justa indenização ao proprietário. Bem, as empresas de prestação de serviço público, as empresas de energia elétrica, gás, tratamento de água, quando os cabos elétricos ou os tubos de gás ou de água atravessam a propriedade, seja ela rural ou urbana, é necessário se estabelecer uma servidão de passagem. Quer dizer, por onde passam esses cabos ou esses dutos de água ou de gás, não se pode construir nada embaixo dos cabos ou em cima dos dutos e numa área na lateral desse caminho, desses tubos, desses cabos de energia elétrica. Então, os proprietários desses terrenos por onde passam esses cabos, esses tubos, eles precisam ser indenizados por esse pedaço de terra que eles cedem e que são chamados de servidão de passagem. E existe também o caso dos imóveis para locação. Os imóveis comerciais, a cada 5 anos, normalmente, é feita uma renovação de contrato de locação. E, nesse momento, as partes contratam um perito para fazer o laudo de avaliação no valor de mercado de locação para fazer a renovatória de locação. Se você está num apartamento, numa casa e não quer renovar aquele contrato de locação porque o valor está muito alto, você simplesmente troca de residência. No caso de locações comerciais, isso é mais difícil. Às vezes o empresário demora mais de 5 anos para estabelecer o ponto comercial dele. Ali, depois de 5 anos, já tem que se renovar o contrato. Então, se não se chega num valor numa negociação, não é simples assim trocar toda a operação, trocar o ponto comercial. Então as partes contratam um perito avaliador para fazer a avaliação do justo valor de mercado de locação desse imóvel. Então as finalidades são as mais distintas, as mais diversas. Bem, a norma técnica, a NBR 14653, ela regulamenta então a atividade e ela mostra quais são os 5 métodos de avaliação previstos para que o perito avaliador faça a avaliação do imóvel. São eles o método comparativo direto de dados de mercado com homogeneização por fatores, método comparativo direto de dados de mercado com homogeneização por inferência estatística, o método involutivo, o método evolutivo e o método da capitalização da renda. Bem, a norma fala que você ela direciona qual método você vai utilizar em função da natureza do imóvel, em função da oferta de imóveis no mercado para você comparar, mas ela te fala, você vai usar um desses 5 métodos, mas preferentemente o método comparativo direto de dados de mercado, seja com homogeneização por fatores ou por inferência estatística. Nós vamos falar em outros vídeos aí mais detalhes de cada um desses métodos, mas preferentemente a norma fala do método comparativo direto de dados de mercado. Bem, a norma técnica, essa NBR 14653, ela é dividida em 6 partes. É uma norma bem abrangente. A primeira parte, claro, procedimentos gerais,
que fala termos gerais e abrangentes de várias áreas de avaliação de bens. A parte 2, ela trata especificamente da avaliação de imóveis urbanos. A parte 3, avaliação de imóveis rurais. A parte 4, avaliação de empreendimentos. A parte 5, avaliação de máquinas e equipamentos. E a parte 6, avaliação de recursos naturais e ambientais. A norma técnica, você viu, ela é dividida em 6 partes. A primeira fala de procedimentos gerais e as outras 5 bem específicas para cada tipo de avaliação. Ela é muito grande, muito abrangente, é uma norma técnica. E você me pergunta, será que eu consigo aprender a avaliação de imóveis lendo a norma técnica? Não, a resposta é não, você não consegue fazer isso. A norma técnica, ela direciona o trabalho do perito avaliador, mas ela não é um livro, ela não é um curso de avaliação. Seria como você pegar o manual de um avião Boeing 737 para tentar aprender a pilotar o avião com aquele manual. É o mesmo exemplo. A norma técnica, a partir do momento que você sabe fazer a avaliação de imóveis, ela é a sua Bíblia, ela é o seu norte. Ela tem uma linguagem muito técnica que você só vai entender se você tiver previamente feito um curso de avaliação de imóveis, tiver aprendido a fazer avaliação de imóveis. Mas a partir desse momento, sendo treinado, tendo tido um curso de avaliação de imóveis, a norma técnica ela passa a ser um livro de consulta obrigatório do perito avaliador. Essa norma, ela regulamenta os termos técnicos, que são os mais diversos, e seria muito chato eu ficar falando com você aqui termo técnico e o que ele significa, mas existem vários termos muito específicos da área, como, por exemplo, bem avaliando. O que é bem avaliando? Ele é exatamente o bem, o qual você está buscando o valor de mercado. E é um termo muito específico, às vezes a gente não escuta esse termo avaliando, bem avaliando em outras áreas. Existem diversos outros termos técnicos que estão presentes na norma, e essa norma então explica o significado, determina o significado de cada termo técnico. Além disso, a norma técnica ela também regulamenta como tem que ser feito o laudo de avaliação. O que é o laudo de avaliação? Ele é o documento que transmite ao seu cliente as informações da avaliação que você fez. Então, o trabalho do perito avaliador, e aqui, de novo, nós vamos falar sobre a avaliação de imóveis. Então, o trabalho do perito avaliador de imóveis ele tem 2 grandes partes. Primeiro, fazer a avaliação do imóvel propriamente dita, usando o método adequado, entre os 5 métodos preconizados pela norma, usando as técnicas adequadas. E o segundo grande trabalho do perito avaliador é a elaboração do laudo de avaliação. Então, o laudo de avaliação, ele transmite para o cliente, o laudo de avaliação é um documento que vai transmitir para a sociedade os resultados desse trabalho da avaliação do imóvel, ok? Então, qualquer trabalho que mostre o valor de mercado do imóvel, mas que use uma técnica que não é recomendada pela NBR 14653 e que transmita isso através de um documento que também não segue as regras da NBR 14653, ele não pode ser chamado de laudo de avaliação de imóvel. Então veja só, o laudo de avaliação de imóvel, ou parecer técnico de avaliação, ou PETAM, parecer técnico de avaliação mercadológica, um documento só pode ter esses 3 nomes se ele seguir estritamente o que fala a norma técnica NBR 14653. Se você encontrar qualquer outro documento que explicite, que fale o valor de mercado de imóvel, mas que não esteja formatado de acordo com o que diz a norma técnica, não pode ser chamado de laudo de avaliação, parecer técnico de avaliação ou parecer técnico de avaliação mercadológica, o famoso PETAM. Já aconteceu várias vezes de reunião com advogados, com clientes, alguém fala, mas o laudo fala que o imóvel vale tantos milhões. E não é um laudo, é uma folha de papel. E a gente fala, não, esse documento que tem esse valor não é um laudo técnico. Não é um laudo de avaliação, não é um PETAM, parecer técnico de avaliação mercadológica. Por quê? Ele não está formatado de acordo com a norma técnica. Ele pode ser chamado de um documento, ele pode ser chamado de... Como é que é o nome daquele documento que os advogados usam? Uma petição, pode ser chamado de uma petição para pedir ao juiz para assumir aquele valor, mas laudo técnico não. Então, muito importante,
Você, perito avaliador de imóveis, tem que saber fazer uma avaliação de imóveis de acordo com a norma técnica e tem que saber elaborar um laudo de avaliação de imóvel, um parecer técnico de avaliação, ou um PETAM, parecer técnico de avaliação mercadológica, que esteja estritamente de acordo com a norma técnica, NBR 14653. Fazendo a avaliação de acordo com a norma e entregando o laudo técnico formatado de acordo com a norma, aí sim você entregou um trabalho justo e correto para o seu cliente. Bem, a atividade de avaliação de imóveis, claro, ela tem várias etapas, né? A elaboração propriamente dita da avaliação de imóveis tem várias etapas. E eu vou detalhar para você, eu vou passar dicas aqui sobre essas etapas, sobre o mercado de avaliação de imóveis para você ao longo dos próximos filmes. Como eu te disse, filmes entre 5 e 10 minutos. Eu te falei então que o perito tem que saber fazer uma boa avaliação e saber transmitir isso através de um bom laudo de avaliação. Mas tem uma terceira atividade aí, que é exatamente como montar o seu negócio de avaliação de imóveis e como encontrar os seus clientes, como ser encontrado pelos seus clientes. Mas esse é um outro papo. Também, da mesma forma, eu vou passar dicas para você ao longo aí dos próximos filmes desse nosso canal, dos próximos vídeos. Eu sou das antigas, eu falo filme, né? Mas agora são vídeos. Mas nós vamos abranger isto. Como fazer a avaliação de imóveis, como elaborar o laudo de avaliação de imóveis ou parecer técnico de avaliação mercadológica, e como entender o mercado, como atacar esse mercado, como ser encontrado por ele, como administrar o seu negócio de avaliação de imóveis, ok? Bem, se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, em algum lugar aqui nessa página, para se cadastrar no meu canal, curso de avaliação de imóveis e como montar um negócio. Como eu falei, um nome grande e pomposo, mas o nome diz aqui viemos, ok? Aqui embaixo também nos comentários, você vai encontrar o endereço do site da minha empresa de avaliações, www.laudoconsult.com.br. Clique lá para você ver o que a gente faz. Se você precisar contratar um perito avaliador de imóveis, clique lá que você vai nos encontrar. E tem também o site do nosso curso de avaliação de imóveis e como montar um negócio. Também está aqui embaixo nos comentários o endereço, que é www.cursodeavaliação.com.br. É isso aí. Dá um like se você gostou desse vídeo, inscreva no meu canal para você ser notificado aí das novidades. Um abraço, até a próxima!